Então tem muita gente lá dentro te incentivando. Então não tem de maneira nenhuma algo ruim em relação a você entrar lá. Você só vai conhecer mais gente, você vai conhecer mais perspectiva, você vai se educar e você vai ter mais oportunidades para você encarar o mundo, porque lá eu vejo como uma escola preparatória para o mundo, não só para a faculdade. Olá pessoal, hoje nós vamos bater um papo muito legal com uma jovem que tem uma carinha de CDF, a Júlia, do nosso campus São João da Barra, filha da Rafaela, que está aqui conosco e também é aluna nossa do curso de licenciatura de matemática aqui do Campus Centro. E nós vamos conversar sobre o curso técnico de petróleo e gás lá do campus São João da Barra, mas especialmente uma experiência internacional que a Rafaela teve no Egito. Então, vamos começar agora, Rafaela. Desculpa, Rafaela é sua mãe, né? Júlia, né? São alunas e isso nos deixa assim muito encantado, né? Júlia, conta um pouquinho pra gente aí. Primeiro, obrigado por você estar aqui. O prazer foi meu. Eu tenho certeza que esse papo aqui vai trazer muita inspiração, né, para outras jovens, para outros jovens que também percebem a educação como o espaço de transformação das suas vidas. Com certeza. Júlia, então conta um pouquinho como é que você chegou ao IFE. Fala um pouquinho dessa sua história. Bom, eu estudava no Rico Talento, que é uma escola particular do bairro mesmo. Em São João da Barra. Em São João da Barra, isso. Eu sempre morei lá desde criancinha, nunca saí de lá até há pouco tempo. Então, eu tinha a opção de ou ir para o IFE, para uma federal, ou para uma escola pública estadual, que seria o Alberto Torres, ou para uma particular. Porém, eu não tinha nem um pouco de dinheiro para pagar uma particular. Então, eu foquei para entrar na federal, porque eu sei que o ensino é muito bom e eu sei que as oportunidades também são muito boas. Então, desde o início já era o meu foco. Desde quando eu estudava no fundamental, estudar para poder eu conseguir entrar no Instituto Federal. E assim, mas você sabia da existência do IFE por quê? Foi a nossa escola por uma propaganda, ou por colegas, ou por professores? Como é que você chegou a o IFE, ou você mesmo que saiu procurando as suas opções de futuro? Bom, até onde eu sei, a maioria das pessoas da cidade conhece o Instituto Federal, principalmente por ter aberto portas para muita gente estudar lá. Os professores também incentivavam a gente a procurar o Instituto Federal. Então, acho que foi algo bem natural. Não precisei nem procurar muito para poder saber sobre. Isso já está no horizonte lá dos estudantes. Isso. Que legal, né? Eu sempre passei os meus verões, as minhas férias, né, em Atafona. É a mesmo? Minha família tem nascida, eu tenho bisavô que nasceu, vó que nasceram lá em São João da Barra, então tem uma relação muito especial. E é muito legal porque até antes do IFE estar lá, né, se vocês quisessem fazer uma escola técnica federal ou um curso profissionalizante, tinha que vir para campus. Sim. E muitas vezes isso não era possível, né, principalmente quando você é muito novinho, né, e também pelo custo de você ter que fazer essa vinda para cá. Mas e o curso técnico de petróleo e gás? A escolha se deu por algum motivo especial? Bom, eu sempre gostei muito da área de biologia e da área de ciências. E química também era algo que eu queria muito aprender. E o curso de petróleo e gás, ele tinha muito dessas vertentes. Tinha uma pegada muito mais forte nessas questões. E meu pai também, ele trabalha com questões de porto, ele trabalha embarcado. Então, me ajudou também a ter mais afinidade com essa área. Entendi. E como é que foi a sua experiência no curso técnico? Foi muito bom. Os professores, amizades, coisas que eu vou levar para a vida toda, realmente. E eles também te instruem muito bem para as oportunidades de emprego que tem na própria cidade, né? E isso é muito bom. Legal. E teve alguma coisa assim que te chamou especial atenção? Porque nós vamos agora, a gente conversava agora, inaugurar finalmente o prédio novo, né, Sim. lá do campus. É algo que os alunos queriam muito também.
E os alunos todos torceram muito para que isso acontecesse. Todo mundo estava falando, nossa, vamos fazer mais obras no IFE. E todo mundo se reunindo para conseguir as verbas. Para participar das audiências públicas, Sim, né? isso. Conseguimos a quadra, que vai ser inaugurada agora, Sim. e também o restaurante, né? E lá o professor Vidal, com toda a equipe gestora e a comunidade. Nossa, o Vidal é maravilhoso, não tenho nada que reclamar dele. Durante a pandemia, inclusive, eu vivi enchendo o saco dele, mandando mensagem para ele. Era muito bom. Vivi, você entrou na escola em que ano? Em 2019. Um ano antes da pandemia, né? Isso. Viveu 1 ano e 2 anos praticamente estudando à distância, né? Isso. Foi difícil, né? Foi muito difícil. Foi a experiência mais difícil que já me ocorreu até agora. E chegou algum momento você pensar em desistir? Em jogar tudo pro alto assim? Com certeza. Mas óbvio que eu não ia fazer isso. Que bom. Bom, agora me conta um pouco aí sobre essa experiência internacional que você teve. Você passou 1 mês no Egito. Sim. Conta como é que... Um pouquinho do processo seletivo, como é que essa informação chegou para vocês, como é que foi o seu empenho, o que você precisou apresentar para poder fazer essa experiência. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a questão de como eu descobri esse intercâmbio, o IFE teve um papel muito importante nessa parte, porque eles divulgaram pra gente, eles incentivaram muito a gente a participar. Eu tenho uma professora, ela é professora de inglês, a Letícia. Ela, assim, foi com tudo me incentivando para entrar no processo seletivo, assim, Júlia, você vai conseguir. E, sabe, esse incentivo, esse carinho é algo muito importante para qualquer estudante, eu acho. Essa foi uma iniciativa da empresa GNA, não é isso? Da BP. A BP, desculpa, eu acho que eu estava com a informação errada. E a BP, esse intercâmbio era só para os alunos do IFE ou era aberto assim, para o estado do Rio de Janeiro ou para o Brasil inteiro? Como é que quem poderia se inscrever para esse processo? Era aberto, tanto para estudante de escola particular, pública, Instituto Federal. Mas do estado do Rio de Janeiro, de São João da Barra, do Brasil inteiro? Isso. Quantas vagas foram? Se eu não me engano, do que saíram do Brasil foram 16 estudantes. E você foi a única do IFE que participou? Do IFE de São João da Barra? Talvez. Eu não tenho essa informação se outras pessoas do meu campus também participaram. Mas que legal. E o que precisou? Como é que foi esse processo seletivo? Então, eles precisaram... a gente tinha que fazer várias redações, tudo em inglês, obviamente. Eles também pediram... Então você tinha que ter o inglês, uma competência mínima no inglês. Sim, sim. Porque é uma experiência internacional, Sim, você tinha que ter lógico. pelo menos a comunicação. E eles também perguntam sobre extracurricular, seus objetivos acadêmicos. E isso foi algo que eu sempre procurei bastante, na verdade. Porque eu sempre quis procurar oportunidades fora. E eu já sabia o que era necessário para poder conseguir ir lá para fora. Então eu sempre procurei questões de extracurricular. E a pauta do intercâmbio pautava muito questões de sustentabilidade, meio ambiente. E eu já tinha feito até conferências internacionais com essa questão. Então foi Assistido algo, assim, conferências? Participado, sei. E foi, assim, muito bom, de verdade. Quer dizer, então você já alimentava essa expectativa de um dia poder ter uma experiência internacional. Isso. Né? E, porque isso é importante, né? Nós estamos conversando aqui, mas de tal maneira que outros estudantes também possam sacar... malícia. Se eu quiser fazer uma experiência como a Júlia fez, o que eu precisaria? Então, fazer um conjunto de atividades extracurriculares para enriquecer o seu currículo, né? Sim, mas também não precisa ser algo nada extraordinário também, não. Eu acho que eles visavam também muito a sua força de vontade, o quanto você queria estar naquela oportunidade. E o que você contou para eles lá, que você acha que te escolheram? Cara, sinceramente, eu não sei, mas eu espero muito que tudo que eu tenha falado sobre a jornada e de como eu sempre procurei estar nesse tipo de ambiente e como eu vejo o mundo, porque algo que a gente sempre aprendeu é que o mundo não é fechado, que seria como se fala? É porque eu sei o inglês, eu esqueci em português, mas seria a cidadania global. Internacional. Isso, que eu acho muito importante. Que legal. A gente buscar oportunidades fora daqui.
Isso. Agora, conta para mim, então, Egito. Uma cultura muito própria, muito distinta da nossa cultura. Como é que foi chegar lá, primeiro dia que você chegou? Como é que foi a acolhida? O que você fez lá? Conta um pouquinho desses primeiros momentos do Egito. Bom, os primeiros momentos aconteceram até no aeroporto mesmo, porque eu encontrei com outros participantes do Brasil. Sei. Tinha gente de tudo que é canto. Veio gente de Rondônia, teve... Você já tinha viajado de avião antes? Não. Primeira vez? Primeira vez. Foi muito legal. Fiquei toda empolgada. E então a gente teve essa experiência de se achar, porque a gente estava sozinho. A gente encontrou o pessoal do intercâmbio mesmo, algumas horas depois. Mas você embarcou aqui, não tinha um guia ou alguma coisa? Ou só, tipo assim, te deu as informações, você embarcou e te aguardaram lá? Bom, me aguardaram no aeroporto de São Paulo. Ah, tá. Eu embarquei do Espírito Santo para São Paulo. E depois, só que eu fiquei horas no aeroporto antes de me encontrar com o pessoal de lá. Então a gente teve realmente que se achar. É uma experiência de você ter a sua independência mesmo. Que legal. Sim. Bom, e aí você chegou no Egito, no aeroporto. Assim, o que a gente tem como background, o Egito, eu vou ver as pirâmides. Sim. Né? Enfim, qual foi a sua experiência? Conta um pouquinho mais. Então, a gente chegou lá, fui muito bem recebida pelo pessoal com as plaquinhas. Aí a gente foi encaminhado para um hotel perto do aeroporto e a gente já começou a entrar em choque com a cultura, né? Com as pessoas com vestimenta diferente, com um idioma diferente, porque a gente já começou a entrar em transporte, ver a língua como é que era. Eu lembro até que um amigo meu, ele achou o dinheiro de lá de cara, assim, que é tudo muito diferente. E sobre o intercâmbio em si, o ambiente, as paisagens... E é verdade que a gente ficou no Cairo, né? Perto do Cairo, uma cidade bem pertinho. Cara, toda vez que eu saía de casa, ia fazer alguma coisa, ia encontrar com o pessoal do intercâmbio, sempre passava pelas pirâmides. Sempre, sempre. É algo muito perto. Então é tipo assim, um choque, realmente. Você sabe, a primeira vez que eu fui a Brasília e cheguei na esplanada dos ministérios, e aí você vê aquelas imagens daqueles prédios que você sempre vê na televisão. Então, a minha sensação é que eu estava num programa de TV. Não foi um pouco essa sensação que você teve? Você está vendo aquelas pirâmides, algumas coisas que você vê nos livros, e aquilo é um negócio meio... Foi uma realidade completamente diferente. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Foi realmente um choque. Eu fiquei, caramba. Não dá pra você acreditar que realmente tá acontecendo, sabe? Quando eu vi um camelo pela primeira vez, meu Deus, eu me infartei. E qual foi o seu cotidiano nesse mês lá? Vocês participaram de cursos, vocês participaram, naturalmente teve turismo, mas assim, o que você fez no dia a dia dessas 4 semanas, né, desse mês que você ficou lá no Cairo? Então, porque lá é uma acredito eu também, dos complexos petrolíferos, né? Sim. E, portanto, tem Houston, tem o Cairo no Egito e tantos outros lugares que são espaços que as grandes empresas multinacionais têm suas bases, né? Provavelmente Isso. a BP tem a sua base lá. O que vocês fizeram lá? Fizeram visita sei lá, a refinarias, a exploração de petróleo, ou ficaram numa sala de conferência? O que foi o seu cotidiano lá? Então, a agenda lá era muito diversa, porém ela já estava toda planejada. Do minuto que a gente pisou por lá, tudo foi muito regrado. Então, desde passeios turísticos a essa questão do cotidiano, foi tudo muito planejado. Então, essa questão da empresa, a gente teve conferências com a BP, a gente teve um encontro, eles explicaram como funcionava a empresa, explicaram os planos dele dentro da questão do petróleo, da exploração. Eles também pautaram muito a questão de energia renovável, porque é um plano deles ter essa energia mais limpa, realmente. Então, teve toda uma questão de questionários, teve todas essas discussões. Outra questão acadêmica também, que foi uma das experiências mais legais que eu tive lá, foi quando a gente foi para a Universidade de Zawayir City. Foi muito bom. A gente ficou 2 dias lá, a gente conheceu vários universitários, eles apresentaram vários projetos pra gente, e tudo em questão de STEM, que seria ciência, engenharia, tecnologia e matemática. Então, foi muito bom. E essa discussão da transição verde, né, ou ecológica, isso
Isso é a pauta internacional, né? Sim. Talvez possa também ter sido isso pelo que eu vi na sua fala inicial, até pelo curso que nós temos e a discussão da sustentabilidade, né, esses projetos integradores que vocês fazem lá no Campus São João da Barra, que é uma experiência pedagógica magnífica. Esse conjunto, né, de inputs, né, como eu falo, de repertório, com certeza deve ter chamado a atenção, porque esse é o grande debate, né? Nós estamos falando hoje da transição digital, nós estamos falando da transição verde, né? E eu chamo também a atenção, né, para uma outra transição, que é uma transição que a sociedade está se carecendo, e depois da pandemia, da humanização. Inclusive, num mundo muito polarizado, a gente precisa preparar os jovens para a sua formação de conviver juntos, de respeitar o outro, né? Mas e a comida lá? Como é que você teve algum episódio assim que seria interessante, que você gostaria de contar aqui? Como é que foi essa experiência? Porque também a cultura é esse repertório, né? Sejam de vestimentas, sejam de danças, sejam os costumes, né? Mas especialmente a comida, né? A comida. Então, alguns dos episódios que aconteceu... Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito enjoada pra comer, não. Então, eu fui mais tranquila. Porém, teve um dia que a gente já tava, tipo... Nos primeiros 2 dias, a gente ficou no hotel. E lá tinha um buffet enorme pra gente realmente conhecer a comida de lá. E tinha uns molhinhos, tipo uns molhinhos brancos, que o pessoal colocava junto com a carne. Você vai experimentar isso aqui, né? Só que eu engasguei com aquilo, porque era muito forte o sabor do grão, eu acho. Eu comecei a engasgar, eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou morrer. E foi muito legal. Uma experiência inesquecível. Sim, inesquecível. Você sabe, eu fui a Abu Dhabi numa conferência, e lá um amigo, o diretor da Unesco, ele me chamou, ele era indiano, e me chamou para um restaurante indiano, né? Só que no restaurante indiano tem algumas... eu via as pessoas comendo com as mãos, né? Algumas pessoas, né? Lá acontece também. Então, assim, muito comum, né? Mas uma coisa que foi para mim muito, muito, muito forte é que a comida é muito apimentada. Sim! É outra coisa que eu ia falar. Não, e aí quando você... E o problema é que, assim, eles pediram 3 pratos com comidas distintas, mas cada um mais apimentado que o outro, e toda hora eu tomava um suco. Essa experiência lá também no Egito é assim? Sim, eles também usam muita pimenta. Inclusive, teve pessoas da Índia que foram pra lá. Foram 3 pessoas. E eles levavam, cada um levou um pouco da comida que eles tinham. E eles, tipo, experimentando biscoito, algumas coisinhas muito apimentado também. Tem um alimento lá que é muito comum, muita gente gosta, que é tipo um macarrão. Você vai adicionando as coisinhas dentro e tem uma pimenta. Só que era pra ser uma pimenta, tipo, simples, só um temperinho, né? Aí eu coloquei, aí todo mundo fala, parou. Aí eu fui experimentar, nossa, muito quente. Eu voltei assim, com um apetite de pimenta muito grande, porque eu me acostumei. Eu tava comendo, sei lá, um negócio pegando fogo e tipo... Agora tá normal. A pimenta aqui no Brasil pra você é fichinha, né? Fichinha. Que bom. E assim, o financiamento dessa experiência foi toda por conta da BP? Você teve algum gasto, algum custo? Como é que foi isso? Cara, a viagem... Teve apoio do Instituto em alguma coisa? Como é que houve? Do Instituto, financeiramente, não. Mas, realmente, a viagem toda foi paga pela BP. Desde voo nacional, voo internacional, tudinho. A única coisa que a gente teria de gasto é se a gente quisesse comprar alguma coisa lá, né? Entendi. Porém, nem com isso eu gastei, porque eu fiquei com uma host family muito boa e eles não deixaram eu gastar com nada, nada, nada. Eu não gastei um centavo. Vocês ficavam na casa de pessoas lá? Sim, na casa de pessoas. Que experiência legal. Não foi em hotel? Não foi em hotel. Foi parte da experiência cultural. A gente ficou em uma família, vivendo como se fôssemos uma família egípcia tradicional. Que legal. E o que você... Na casa, o que te chamou a atenção? A decoração é muito diferente. É? Sim, é tudo... Você vê esses arquetipos egípcios, essa coisa do ouro, essa coisa da tapeçaria, que é muito forte também. A cultura oriental é muito forte isso. Sim. E aí, depois dessa experiência, o que a Júlia, que fez o curso de São João da Barra, que fez o curso técnico no IFE,
e agora com uma experiência internacional. Como é que isso te marcou, te empoderou, ampliou percepções? O que você acha que a Júlia, depois desse tempo? Bom, a Júlia, depois desse tempo, acho que percebeu que as suas conexões com as pessoas, quanto mais ampla for, melhor. Porque eu tive conexões com pessoas do mundo inteiro, realmente. Foi muita gente de lugares diferentes. E eu percebi que isso faz muita diferença na vida de qualquer pessoa. Você consegue ficar mais conectado, você percebe que o mundo não é a sua bolinha que você vive, né? O mundo pode ser onde você quiser. Então, isso é uma coisa muito importante mesmo. Você agora se sente uma cidadã do mundo. Cidadã do mundo. E isso, você sabe, Júlia, a primeira vez que um estudante... Eu fui diretor do Campo Centro e eu recebi o primeiro estudante que foi para o Canadá no Ciências Sem Fronteiras. Né? Um programa que levou mais de 100 mil jovens para o exterior. Né? E como você está mostrando, isso muda tudo na vida da gente. Né? Isso muda muito. Nos empodera. E aí eu perguntei para esse jovem, primeira vez também que ele viajou de avião, e eu falei assim, o que te marcou? Ele falou, olha, professor, eu acho que esse programa deveria ser chamado Estudantes Sem Fronteiras. Porque agora eu posso estudar em qualquer parte do mundo, eu posso ir para qualquer lugar, eu perdi o medo, as barreiras caíram. Isso é muito forte. Aconteceu isso com você também, né, Júlia? Sim, você sente que você não tem um limite mais, entendeu? Eu, por exemplo, já penso em fazer pesquisas internacionais na área que eu escolher atuar, então eu acho isso foi um marco muito grande para eu perceber que não tem realmente um limite para eu ficar aqui e eu tenho que fazer uma vida aqui, eu posso ir para qualquer lugar. Eu estava conversando com os canadenses, porque o Canadá é um país muito, muito bonito, né? Sim. E como ele... Povo educado também. Uma qualidade de vida muito boa, um poder econômico muito grande. Sim. Então, os canadenses não gostam muito de sair do Canadá, eles gostam de ficar lá. Então, eles têm os Estados Unidos também têm isso, né? Uma política de internacionalização dos estudantes para que eles tenham essa percepção de cidadania do mundo, porque, por exemplo, para você formar uma empresa canadense que ela quer ser referência no mundo, que ela quer estar em outros países, você precisa de pessoas, né, que não tenham esses limites, né? Então, Isso. a formação internacional, ela é muito importante, esse romper, né, essas barreiras e você poder se locomover em qualquer parte do mundo. Isso é muito importante, é uma experiência grandiosa. E mais, quando nós tivemos agora a questão da Covid-19, houve um esforço internacional para a busca da vacina. Então, a colaboração, você saber que os grandes problemas hoje do aquecimento global, das mudanças climáticas, eles não são um problema de São João da Barra, eles não são um problema do Brasil, eles são um problema do mundo. Exatamente. E, portanto, nós vamos precisar de uma juventude, né, e de jovens que se aliem a outros esforços internacionais, percebam que o canadense, o japonês, o egípcio, são experiências e pessoas importantes que, a partir da sua formação, junto com a gente, buscar soluções diversas, né? Porque às vezes a nossa cultura nos limita no olhar. Sim. E a cultura diversa, ela nos amplia, nos tensiona, né? Então, eu acho que essa é uma outra questão. Você percebe que os problemas que você vive diariamente, os problemas sociais, políticos, não são só seus. São problemas que todo mundo, de todos os países, vivem da sua maneira diferente, porém vivem. Então, lá a gente não só compartilhou cultura, mas a gente também compartilhou essa questão. Quais problemas estão afetando você, as suas questões sociais, como que você lida com isso. Então você tem uma noção do que está acontecendo no mundo muito grande. Inclusive, eu tenho contatos até hoje, e a gente vai discutindo sobre como que está seu país. Por exemplo, agora na Europa vai ter o inverno, então eles estão tendo essa preocupação com a questão do gás, questão do abastecimento, e é uma questão muito importante também, por conta da guerra que está acontecendo. Então, você tem uma visão de mundo muito grande. Eu cheguei agora da Alemanha e eles falando que lá, em virtude do problema do gás, da guerra da Rússia na Ucrânia, estão pedindo para que todos os alemães usem o aquecimento no máximo, quer dizer, 19 graus, na verdade, de aquecimento máximo, porque para economizar o gás. Mas 19 graus faz com que as pessoas usem casaco dentro de casa.
E, na verdade, você tem um aquecimento justamente para amenizar, para você ter um conforto térmico. E as restrições são muito grandes, né? Isso é muito importante, né? Porque os problemas, um país robusto como a Alemanha, né, também tem suas fragilidades. Então, o mundo inteiro, a agenda da ONU, né, os 17 objetivos globais, isso é uma agenda que, de alguma maneira, todos têm que se esforçar para conseguir, porque ninguém é completo, né? Nós sempre precisamos do outro. Agora, Júlia, para a gente ir para o final do nosso papo... pena! E aí, quais são os seus planos de futuro? Você já se formou no curso técnico, teve essa experiência internacional. O que você quer agora da sua vida? Bom, no exato momento eu estou fazendo um pré-vestibular. Eu me formei agora em abril desse ano mesmo, por conta da pandemia, atrasou um pouco o calendário planejado. Mas agora o que eu vou fazer é estudar muito para eu conseguir entrar na Federal, que é o meu sonho. Fazer uma faculdade na Federal. Qual curso que você vai querer? O curso, eu pretendo fazer medicina. Medicina. E procurar áreas de pesquisas internacionais, que é o que eu realmente quero muito fazer. E é o meu plano. Ah, que legal. A minha filha também, ela quer fazer a Federal. Espero até, quem sabe, vocês possam ser colegas, quem né? sabe, né? Mandar um contato aí. Então, olha... Aumentar o network. Não, é importante para uma incentivar a outra, né? Para chamar... E eu, como falei com você desde o dia, você tem assim, tem todo o estilo de ser uma jovem muito determinada, muito estudiosa, né? A gente brinca, né? CDF, assim, mas não olha isso de uma maneira pejorativa. De maneira nenhuma, eu sempre gostei muito. Sempre tá muito... Eu soube aí, sua mãe contou aqui nos bastidores, né? Que você, desde 2 anos e meio, já lia algumas palavras, o seu avô tinha um grande orgulho, né? De levar você para... Então mostra como você se despertou e se desperta e agora para o mundo, né? Então o seu talento tem que estar disponível para fazer um mundo melhor. Não só que as brasileiras e os brasileiros sejam impactados pelo seu talento, mas sejam do continente africano, asiático. Né? Nós, seres humanos, estamos numa viagem comum. E essa percepção, Júlia, não é comum nas pessoas. Né? De você perceber que o teu compromisso é com todo o planeta. Não é só com a minha cidade, não é só com a minha família, não é só a minha vida. Né? Estão tentando se colocar na nossa cabeça que o seu futuro, que tudo só depende única e exclusivamente de você. Não, mas são políticas públicas, são a sociedade. Então, por exemplo, se talvez você não tivesse um Instituto Federal pertinho da sua casa, você adiaria talvez o sonho de fazer uma escola técnica, porque você talvez não pudesse vir aqui a campus. Então, a Escola de São João da Barra é resultado de uma política pública de levar as escolas para todo o interior do país, chegar próximo ao jovem. Então, é lógico que o seu esforço é fundamental, mas o seu esforço aliado com uma sociedade próspera, uma sociedade que se vê como um coletivo, ele se potencializa. Com certeza. Que é muito legal isso, Júlia. Olha, que você tenha muitas alegrias, que você consiga realizar os seus sonhos. Agora, deixa aí uma dica ou um conselho, né, para uma jovem, um jovem. O que você falaria para eles? Deixa aqui a sua percepção final, a sua fala final. Pois é, uma coisa que eu sempre percebi é que educação, não importa o nível ou o grau, é algo muito importante para você se formar como ser humano, para você se integrar na sociedade, para você pelo menos entender o que está acontecendo à sua volta, né? Para você entender cenários políticos, sociais, para você reivindicar os seus direitos, para você entender como guiar a sua própria vida, né? Então, eu acho que buscar educação, não importa o nível, é algo muito importante. E eu acho que seria essa questão principal, porque você tem aquela determinação de não desistir do que você quer. Se você coloca a sua mente para... Seu objetivo é esse, você vai estudando, você vai se educando, você vai se determinando a fazer algo. Então, eu acho isso muito importante. E as nossas instituições foram muito atacadas ultimamente, né? Com certeza. E a escola pública atacada. Você indicaria alguém para estudar no Instituto Federal Fluminense?
Indicaria, sim. Foi uma boa experiência? Foi uma boa experiência, porque lá dentro você tem muitas oportunidades diferentes. Eu segui um caminho, mas várias pessoas seguiram outros. A questão no meu campus tinha os projetos integradores, e tem muito professor bom te instruindo lá dentro. Até a questão das Solaris também é muito famosa. Você provavelmente já escutou, aqui também tem a Solaris e tem essa questão de sustentabilidade, de procurar energias. Então, até pesquisas que os próprios professores fazem, eles te levam para Olimpíadas também. Eu tinha um professor, Flávio Filetti, ele sempre me incentivou muito em questão de fazer Olimpíadas e procurar o meu sonho realmente. Então tem muita gente lá dentro te incentivando. Então não tem de maneira nenhuma algo ruim em relação a você entrar lá. Você só vai conhecer mais gente, você vai conhecer mais perspectiva, você vai se educar. E você vai ter mais oportunidades para você encarar o mundo, porque lá eu vejo como uma escola preparatória para o mundo, não só para a faculdade, entendeu? Que coisa legal. Bom, Júlia, chegamos ao final desse bate-papo muito legal. Eu conversei aqui com a Júlia, que fez o curso técnico Petróleo e Gás, passou um mês no Egito e vai ser uma médica que vai trazer muitas alegrias e construir. Assim espero. Não vai ser uma médica, porque você vai, e eu falo isso para minha filha, pensar o que eu vou poder fazer diferente na vida do outro. Então, pensar em ser uma médica, que é muito importante estar no consultório, é fundamental estar no hospital, mas você falou muitas vezes na pesquisa, e vocês pensarem assim, o que eu posso criar para solucionar uma cura de uma doença que hoje ainda não tem a cura, que eu possa descobrir um medicamento que vai amenizar a dor das pessoas, que eu possa descobrir um mecanismo, desenvolver um mecanismo que possa trazer mais conforto. Use o talento de vocês para pensar muito grande. O médico tem essa missão de acolher, de buscar o tratamento, porque a cura não depende, né, do médico, mas do seu tratamento, mas também vocês podem desenvolver novas tecnologias, novas drogas, novos tratamentos para salvar pessoas. Então, que e você o Instituto possa fazer tem isso. grande papel nisso. É importante proteger o Instituto, as universidades, que a questão de pesquisa, principalmente, o incentivo de alunos a participar dessas situações, a universidade tem muito abraçado essas causas e é importante não atacar essas universidades, né? É importante protegê-las. Mas eu acho que a gente está virando a página e vamos ter um Brasil Graças melhor para todos. a Deus. Então tá bom. Júlia, foi um grande prazer, tá bom? Rafaela, mãe da Júlia também, muito obrigado por estar aqui. Tenho certeza que sua experiência na licenciatura de matemática também está sendo maravilhosa e que você consiga realizar os seus sonhos, né, e usar o seu talento para que outros jovens, né, e outras pessoas possam também ter um futuro brilhante. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Nós que agradecemos, tá, Júlia? Então, na próxima semana, um papo entre nós, né, onde nós vamos também estar falando de outra experiência educacional importante, outra vida transformada, assim como a da Júlia, né, de muitas outras pessoas, tá bom? Então, até lá.